Morte. Morte, palavra que nos martiriza. Vivemos ameaçados em todos os momentos por este sentimento de medo, de horror, de desespero de quando ela virá. Esperamos que ela nunca venha, mas sempre estamos com medo da vinda dela. Morte que nos martiriza, nos torna frágeis aos sentimentos, frágeis aos desejos. Será que eu vou conseguir até o fim levar a cabo o que eu pretendo? Será que mereço ser feliz? Porque ela está por vir. Não sabemos quando vem, mas ela está por vir a todo momento. Assim muitas pessoas vivem, assim muitas pessoas não vivem, porque não se vive pensando na morte, esperando que ela dobre a esquina de repente, que ela nos pegue distraídos. Tem gente que é assim, remédios tantos tomam, remédios muitos tomam, procuram sempre um medicamento novo para uma doença que acha ter e o médico nem detectou ainda. Na verdade, a doença não existe, está na mente. Está na mente e não é uma doença mental, um receio emocional. É um receio emocional. Um receio emocional que leva a pessoa a desistir de tudo. Desistir, fazer tudo sem afinco, sem vontade, sem desejo. Por quê? Vou ter que parar no meio do caminho? Será que eu vou ver meu neto nascer? Será que ele vai crescer aos meus olhos? Será que eu vou abraçar ele na faculdade? Muitos receios, muitas pessoas passam por isso. Por quê? Porque talvez tenha visto muita gente ao seu lado morrer, desencarnar, melhor dizendo, de um instante para o outro, muitas pessoas, e só viu desespero, desgraça, tristeza. Eu tive na minha família 3 pessoas que morreram, desencarnaram debaixo do mesmo teto em que eu estava no prazo de 7 anos, mas nem por isso eu vejo a morte como uma desgraça. Essas pessoas passaram por isso, talvez merecessem, talvez fosse praga do destino que elas mesmas plantaram no passado, tenha sido escolha delas, a mesma coisa. Mas eu não coloco a culpa na morte por causa disso. Eu tento ver a morte como um descanso, um intervalo entre as existências. Vou terminar essa existência cheia de problemas, dificuldades, coisas que consegui resolver, coisas que eu não consegui resolver, problemas que eu acumulei mais ainda, e vou partir, vou embora, a morrer, desencarnar. E voltarei. Lá em cima, antes de voltar, vou negociar. Negociar não é a palavra. Vou calcular, como se fosse uma conta. Vou calcular o que eu fiz de certo, o que eu fiz de errado, o que eu não deveria feito, o que eu deveria feito, o que eu fiz a mais do que deveria, ou o que eu fiz a mais do que não deveria. Somar tudo isso e encontrar um resultado que vai ser empregado na encarnação seguinte, com todos os detalhes para facilitar o meu aprendizado daquilo que eu não quis aprender, para facilitar o meu aprendizado. E se eu dificultar, aí terei que responder em próxima passagem de uma existência para outra. Tem pessoas que morrem, essas que ficam imaginando a morte chegar, imaginando a doença que veio e abalar de tal maneira que não poderá mais viver. Essas pessoas morrem antes do tempo. Morrem antes do tempo, não desencarnam. O pior de tudo é isso, é uma morte em vida, uma morte sofrida, de verdade sofrida, porque não há o alívio da carne. A carne vai aumentando o seu sofrimento cada vez mais, porque está encarnado ainda, morto, mas encarnado. Então é uma morte interior que vai carcomendo o corpo, machucando cada vez mais, aumentando a doença que tenha também. Não deveria aumentar, mas está tão morto aqui
que essa morte vai comendo cada vez mais o seu corpo, maltratando cada vez mais o seu corpo. Às vezes o sofrimento não é tudo isso, não. O sofrimento de uma tal doença não é tudo isso, mas o desespero de tê-la é tão grande que a tal dor, os malestares, se multiplicam pelo emocional mal administrado. Não quero administrar o emocional, eu vou morrer, então para quê? Eu vou morrer e desencarnar, então para que cuidar da saúde? Vou tomar remédio para ninguém me encher o saco, mas eu vou morrer logo, então para que eu vou tomar remédio? Para que eu vou me cuidar? Para que eu vou torcer para sobreviver a isso? E acaba morrendo, não desencarnando, e acaba levando outros tantos ao desespero da morte dessa pessoa que não desencarnou. Ela está morta numa cama, maldizendo a vida, querendo vegetar. Aliás, não está vegetando, mas age como se estivesse todo mundo trabalhando para tentar aliviar a saúde, aliviar o emocional de quem não quer ter a sua saúde, o seu emocional aliviado. Estamos aqui, prazo contado. Acredito plenamente, prazo contado. Ninguém sabe. Não, eu acredito, alguns podem saber do seu prazo. E aqueles que podem saber do seu prazo são aqueles que vão saber administrar até o último instante de existência, até o último instante de encarne. Vão saber administrar, ou seja, vão produzir até o último instante. Produzir, não vão morrer antes. Então não sabemos, ninguém sabe quando vai ser o seu... Ninguém não, como eu disse agora há pouco. A maioria, a grande maioria, não sabe quando vai ser a sua partida, mas fica com medo daqui a pouco, daqui um dia, 2 dias, uma semana, um mês. Então, fica imaginando ser e passa a morrer antes mesmo do desencarne. É um mal que esse mundo acaba provocando nas pessoas. É um mal que esse mundo acaba disseminando. O desgosto pela existência, o desgosto por viver, o não valer a pena estar aqui, o não valer a pena, o dizer adeus, mal dizer até Deus mesmo, mal dizer a Deus, falar mal do diabo, querendo que ele venha logo, ou mal dizendo o diabo, dizendo que é culpa dele. Quantas baboseiras passam pela cabeça. Minha mãe falou muita coisa que eu falo é experiência passada, que eu tive muito próximo de viver, de ver. Minha mãe frequentava igreja, ela gostava. Aquilo, segunda-feira de manhã, tem uma igreja perto do cemitério que é perto de casa, uma capela dentro, muitas pessoas vão dentro, assistem à missa naquela igrejinha pequena. Muitas senhoras, muitos senhores, senhorinhos, senhorinhas, vão lá e assistem. E ela assistia, não perdia. Toda segunda-feira que não estivesse aquela chuva, ela ia nessa missa. Aí pegou uma doença, pegou um problema de saúde. Aí não quis mais saber, não podia mais ir nessa igrejinha. Mas não aceitou receber nenhuma daquelas amigas que tinha na igreja. Não quis receber mais, não quis ouvir um programa de rádio ou de TV que fosse uma missa. Ou seja, assistia a missa com amigas que iam assistir a missa, só que pegou uma doença e ela sentiu que ia ser fatal. E foi realmente, demorou alguns meses, mas foi fatal. Então ela morreu alguns meses antes, não tentou levar uma vida de alguma qualidade antes desse desencarne, que iria haver. Ela morreu antes, não queria mais conversar com amigas que foram amigas da igreja, foram lá para conversar com ela, ela não recebeu essas amigas, maltratou até uma delas. Eu estava administrando esses momentos, não queria ouvir
uma oração na rádio. Ela era analfabeta, não podia ler. Então eu providenciava um rádio com orações. Qualquer religião, qual religião? Católica, evangélica, outra. Na rádio se conseguia qualquer segmento religioso. Não quer ouvir, não ouvia e não ouvia, e não rezava, e não provocava, e não pedia perdão a Deus, e nem nada. Ela morreu antes do desencarne, bom tempo, muitos meses antes do desencarne. E muita gente acontece isso. Às vezes tem até condições de sobreviver ao que está passando, mas se entrega de tal maneira a esse medo desesperador de morrer, de desencarnar, que acaba morrendo. Morrendo todas as esperanças que poderiam existir deixaram de ter peso. Todos os desejos, todos os planos, as vontades, os prazeres, mundanos ou não, abandonou tudo. Não havia mais nada, não queria mais nada para manter seu bem-estar interior ao menos. Desistiu de tudo, o corpo foi tomado cada vez mais pelo problema. Era uma fraqueza enorme que ela teve, uma disenteria, o uso de um medicamento que acabou com a sua flora intestinal. Então houve uma desidratação absurda que não havia o que manter o seu corpo saudável. Então eu vou morrer, desencarnar para nós. Para ela, vou morrer, então não quero saber de mais nada. E foi o que aconteceu, e foi da maneira que ela manteve a sua passagem por aqui, nos meses que faltavam de sua passagem por aqui. Desencarnou, morreu muito antes de desencarnar. E o seu desencarne foi sofrido. Já estava fraca demais, faltava um pouquinho para exigir mais do coração, e o coração parou no momento em que tirou um pouquinho de sangue, pouco de sangue, um exame para examinar o que estava acontecendo. Tirou, faleceu, quero dizer, desencarnou, porque morrida, já tinha morrido há bom tempo, desejado morrer. Então muitas pessoas agem assim, não é correto. Temos nosso momento, e temos que manter a vida funcionando a todo vapor que pudermos, quando não houver condições mais físicas, condições emocionais e mentais, e ainda de levar a vida vivo e não morrer muito antes do desencarne, porque acha que esse tal desencarne está logo ali no amanhecer do dia seguinte. Pessoas de pensamentos estranhos, pessoas de pensamentos assim, que tem que modificar essa maneira de entender sobre a existência. A vida foi dada. Vamos lá, a vida foi dada por Deus, e só Ele que pode tirar. Nós não podemos tirar a vida, ou desejar partir antes do horário. De acordo com os escritos católicos, é Ele que deu a vida e é Ele que vai tirar. E é exatamente assim que vai acontecer. E não vamos torcer, fazer força para que seja diferente. Vai ser pior para nós.